Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje dando continuidade ao estudo da reprodução humana. Fiz uma aula anterior aí, uma introdução sobre a reprodução humana, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Nós vamos aprender um pouco sobre as transformações que ocorrem no corpo, tanto dos meninos quanto das meninas, na puberdade, e vamos também estudar um pouquinho dos hormônios e os órgãos reprodutores, né? O sistema ou aparelho reprodutor masculino e feminino, aprendendo aí o nome desses órgãos. Vamos começar falando sobre puberdade. O que é a puberdade? A puberdade é uma fase, é um período da vida humana que é marcado por uma transição da infância para a idade adulta. Então é a passagem da infância, da fase de criança, para a fase adulta. E é justamente nesse período de puberdade que vai ocorrer um conjunto de mudanças físicas, emocionais, sociais, tudo isso acontecendo, preparando o corpo e a mente do ser humano, ocorrendo a maturidade sexual para a reprodução. Então a puberdade, ela vai culminar aí no amadurecimento sexual, tanto, né, no final do preparo psicológico, o preparo corporal, para que o ser humano esteja apto para se reproduzir, beleza? Então, essa é a puberdade. E nessa puberdade vão acontecer mudanças muito grandes no funcionamento do corpo, nas características corporais, que nós vamos ver, né, as características sexuais secundárias vão surgir, vão acontecer justamente nessa fase. Tudo dominado pela produção dos hormônios sexuais, masculino e feminino. Durante a puberdade, nós vamos ter o surgimento das características sexuais secundárias. Isso vai ser determinado por hormônios sexuais nas meninas, nas mulheres, o estrogênio e a progesterona, e nos meninos, nos homens, a testosterona. Nas meninas vai ocorrer essas mudanças aqui durante a puberdade. Ocorre o desenvolvimento mamário, os seios crescem, ficam prontos para a produção de leite materno. Ocorre também o alargamento dos quadris, possibilitando aí, se ocorrer a reprodução, possibilitando que ocorra um parto normal. Crescimento dos pelos pubianos e nas axilas, tá? Então surgem os pelos. Ocorre também um crescimento uterino e vaginal. O útero e a vagina se amadurecem, ficando prontos também, tanto para a relação sexual, no caso da vagina, e o útero vai se preparar também, ficar apto para receber um bebê e desenvolver um feto, um embrião, um feto, formando um bebê dentro dele. Ocorre a menstruação, a primeira menstruação, e ocorrem também mudanças na pele, nesse período aqui, que vai surgir aquele monte de espinhas, cravos, geralmente, né, em algumas pessoas acontece mais e outros menos. Mas essas aqui são algumas das características sexuais secundárias, sem levar em conta também a mudança psicológica, né? A mulher ou o menino, ela, com essas mudanças corporais que vão acontecendo, se ela não tem alguém que explique por que isso acontece, por que serve, muitas vezes acaba ficando, né, meio desnorteado, meio perdido, mas aí entra em ação, né, os professores de ciências e também os pais, né, deveriam passar essas informações para os seus filhos, beleza? Já os meninos, quem vai controlar essas mudanças e o surgimento das características sexuais secundárias vai ser um hormônio sexual chamado de testosterona. Esse hormônio vai ser produzido em grande quantidade e começam a ocorrer as mudanças corporais. Primeira característica que começa a surgir, né, durante essa transição da infância para a fase adulta são o crescimento dos pelos faciais e corporais e a mudança de voz. Então é nesse período aí que os meninos começam a ter aquela mudança de voz e a voz vai muitas vezes ficar mais grossa, vamos dizer assim. Cresce também o pomo de Adão, essa cartilagem que tem aqui, ela é característica do homem, mas durante a infância ele é
reduzido. E durante essa mudança, durante a puberdade, ele vai crescer, chegando à fase adulta, ficando bem desenvolvido. Também ocorre um desenvolvimento muscular e ósseo, o corpo, né, se desenvolve mais, ficando mais forte. Vai ter os crescimentos dos pelos corporais, pubianos, axilares e faciais. E também ocorre o aumento dos órgãos sexuais, preparando assim o aparelho reprodutor, ficando pronto, apto para fazer a reprodução. Então, essas são as características sexuais secundárias das meninas e dos meninos. Importante, se você quiser anotar no seu caderno, recomendo que anote. E também tome nota aí dos hormônios sexuais, que fazem surgir as características sexuais secundárias. Nas meninas, o estrogênio e a progesterona, e nos meninos, a testosterona. Agora vamos falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor humano ou sistema reprodutor humano. Esse sistema reprodutor humano ou aparelho reprodutor humano é um conjunto de órgãos e estruturas que vão trabalhar para garantir a sobrevivência da espécie através da reprodução. Então, a finalidade do sistema reprodutor é produzir novos indivíduos da espécie, perpetuar a espécie. O sistema reprodutor humano possui 4 funções específicas. O sistema reprodutor humano vai produzir gametas, que são óvulos ou espermatozoides, são as células reprodutivas humanas, células que têm a metade da carga genética, tá? Tem somente um cromossomo de cada par. Nós temos 23 pares de cromossomos nas células corporais, nas células somáticas. Somática vem de soma, que significa corpo. Então, nossa célula somática tem 2 cromossomos, 23 pares. Então, nós temos 46 cromossomos nas células corporais. Já nos gametas, que são as células reprodutivas, óvulos e espermatozoides, óvulos nas meninas, espermatozoide nos meninos, eles não vão ter pares, vão possuir apenas um cromossomo de cada par. Então, eles vão ter apenas 23 cromossomos cada um. Por que acontece isso? Porque na hora que ocorre a fecundação, para formar a primeira célula de um novo ser, o óvulo vai carregar um cromossomo de cada par, vindo da mãe, e o espermatozoide vai carregar um cromossomo de cada par, que veio lá da genética do pai. E aí eles se fecundam, ocorre a fecundação, a cariogamia, a fusão dos núcleos celulares, e junta-se, formando então 23 com 23, 46 cromossomos, voltando então a ter os 23 pares de cromossomos. E essa é a primeira célula de um novo ser, que é chamada de zigoto. O também serve para armazenar e transportar as células reprodutivas. As células reprodutivas vão ser armazenadas e transportadas através de partes desse sistema reprodutor. Nós vamos ver com detalhe mais à frente. Serve também para nutrir a prole, à medida que ela se desenvolve, tanto dentro da barriga quanto externamente, né, quando o bebê nasce através das mamas. E também esse sistema reprodutor serve para produzir hormônios. Então aqui nós temos os órgãos reprodutores masculinos. Olha só as principais partes que compõem aqui o aparelho reprodutor masculino ou sistema reprodutor masculino. Vamos começar por aqui, ó, os testículos. Os testículos são chamados de gônadas. Elas produzem os hormônios sexuais, o hormônio sexual masculino, a testosterona. E esse hormônio vai afetar o desenvolvimento do corpo. Além disso, é dentro dos testículos que vai ser produzido aí o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, o gameta sexual masculino. Depois nós temos essa partezinha aqui, eu não enumerei, é chamado de epidídimo. Então os espermatozoides são produzidos aqui, vão para o epidídimo, ficam ali parados durante um tempo, amadurecendo, ganhando mobilidade, e depois eles estão prontos para saírem no ato sexual. E aí, quando tem um ato sexual, vai ocorrer a ejaculação,
os espermatozoides vão sair do epidídimo, indo por um canal chamado de ducto deferente. Os ductos são dois ductos deferentes, que tem dois testículos. Esses ductos deferentes, eles transportam os espermatozoides dos testículos para a uretra, tá? Durante o processo da ejaculação. E durante esse transporte, o espermatozoide vai passar por algumas estruturas importantes, como a glândula seminal e a próstata. A glândula seminal, ela serve para produzir um fluido que vai formar o sêmen, um líquido seminal, né? E a próstata produz também um fluido que forma o sêmen. E esse fluido serve para nutrir o espermatozoide e proteger ele contra a acidez, tanto da uretra quanto da vagina. E a uretra serve de passagem tanto para a urina quanto para o sêmen. Então, a uretra, é importante fazer uma anotação especial sobre a uretra. A uretra, ela faz parte tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. O sistema reprodutor, ela serve para passagem do espermatozoide, né, do sêmen durante a ejaculação, e do sistema excretor ou urinário serve para passagem da urina, né, para fazer a micção aqui, passar a urina, beleza? Então anota essa curiosidade aí no cantinho. E o pênis é o órgão sexual masculino, tá? Ele é usado tanto para eliminação da urina, né, do corpo, quanto para a entrega do espermatozoide na reprodução e também para o ato sexual, tá? É o órgão copulador ou órgão reprodutor. E aqui o sistema reprodutor feminino, ou os órgãos do sistema reprodutor feminino. Então vamos começar também pelas gônadas, pelos ovários, são dois. O ovário serve para produzir os óvulos, que são os gametas, e produzir os hormônios sexuais, que são, né, o estrogênio e a progesterona. Depois nós temos, saindo do ovário para chegar no útero, nós vamos ter aí o que nós chamamos de tubas uterinas. As tubas uterinas, elas servem de passagem, como uma ponte que liga o ovário até o útero, por onde os óvulos vão dos ovários até o útero. É um local para o movimento e também é o local onde ocorre o encontro do espermatozoide com o ovário. Então, a fecundação, para ela ser bem sucedida, para ocorrer uma gravidez, o encontro do espermatozoide com o óvulo tem que ser dentro da tuba uterina, bem no começo, porque se for no final aqui, não vai dar tempo de ocorrer todas as mudanças necessárias e para a célula também se preparar, né, para o embrião, que ele começa a se dividir desde a formação da fecundação, ele já começa a se dividir, então não dá tempo dele se preparar. Então, obrigatoriamente, a fecundação, para ser bem sucedida, para ocorrer, no caso, a reprodução, a gravidez, tem que ocorrer aqui dentro, tá? Então, essa é uma curiosidade. Depois nós vamos ter o útero. O útero é onde o óvulo fertilizado vai se implantar e vai se transformar durante a gravidez, formando o feto. Ele é implantado, desenvolve o embrião, forma o feto, no final fica pronto o bebê, e aí ele vai sair através desse canal, né, do colo do útero e da vagina. O colo do útero permite, né, que o sangue menstrual flua do útero e serve também, flua do útero para fora, para a vagina, e também serve para a passagem dos espermatozoides para entrarem no útero. E durante o parto também ele se dilata, permitindo a passagem do bebê. E a vagina recebe o pênis durante a cópula, durante a reprodução, o ato sexual, permite que o sangue menstrual saia do corpo e deixa o bebê também passar durante o parto. Também recomendo que vocês anotem no caderno a função de cada uma dessas partes dos órgãos reprodutores femininos, tá bom? Qual que é a jornada do espermatozoide? Os espermatozoides passam por diferentes partes antes de chegar ao óvulo para fertilizá-lo. Então, começa tudo lá nos testículos. São produzidos nos testículos
vão depois para aquela partezinha superior do testículo que eu mostrei, que é o epidídimo, onde eles se amadurecem, ganhando mobilidade, ficando prontos para se movimentarem. Depois eles vão passar pelos ductos deferentes, chegando na uretra, onde ocorre a mistura aí, né, com os fluidos, formando o sêmen. E aí, espermatozoide, mais o conjunto de líquidos produzidos pela próstata, pelas glândulas seminal, glândula bulboretral, vai formar o que nós chamamos de sêmen, que é o conjunto dos espermatozoides mais os líquidos. E aí ocorre a ejeção desse líquido contendo espermatozoide para fora do corpo, que é um processo chamado de ejaculação. Essa ejaculação, quando está no ato sexual, ocorre dentro da vagina. Os espermatozoides vão se movimentar, indo por um processo chamado de quimiotaxia à procura do óvulo. O óvulo libera substâncias que atraem os espermatozoides. Então, os espermatozoides sobem através da vagina, do colo do útero, chegando às tubas uterinas. Grande parte deles vão morrer pelo caminho e os que sobram, parte deles vai para tuba uterina da direita e parte para a esquerda. E geralmente só tem ovulação de um dos lados. E o que dá sorte de entrar por um dos lados, onde está o óvulo, apenas um espermatozoide vai alcançar o óvulo e fecundar. Os outros todos vão acabar morrendo. Então, da vagina passa pelo colo do útero, pelas tubas uterinas, e nas tubas uterinas ocorre a fertilização, a fecundação ali do óvulo pelo espermatozoide. Então, isso aqui é toda a jornada aí do espermatozoide, desde o corpo do homem até a fertilização, que ocorre dentro da tuba uterina. Depois a tuba uterina, essa primeira célula, que é chamada de zigoto, a primeira célula do bebê, ela vai começar a passar por divisões celulares, chamado de clivagem, formando um embrião, descendo para o útero, se fixando no útero. Essa fixação no útero chama-se nidação. Nidação, então, é o processo de fixação aí no útero. E aqui, né, para vocês relembrarem aí, se você quiser dar um print na tela, depois vai aí e tenta colocar o nome de cada uma das partes. Ou vai aí no comentário agora e coloca o nome de cada uma dessas partes aqui, tá? De A até todas aqui, as letras, qual o nome, beleza? Coloca aí nos comentários que eu vou colocar se está certo ou não, mas é bem fácil, né? Bem fácil, só relembrar aí o que nós estudamos. E aqui a colinha, né? Se você errou algum, tá aí, ó. Todas as partes, tanto do aparelho reprodutor masculino, o sistema reprodutor masculino, quanto do sistema reprodutor feminino. Falar um pouquinho do ciclo menstrual. Ciclo menstrual é um processo natural que ocorre nas mulheres, no aparelho reprodutor feminino, e tem uma duração média de 28 dias, podendo ser diferente, tá? Em algumas mulheres, ciclo menstrual é maior, em outras é menor, ou muitas vezes ocorre alteração, tá? Porque o psicológico também influencia nesse ciclo menstrual aqui, então muitas vezes tem aí uma diferença do tempo, e envolve a preparação do corpo para uma possível gravidez. Então é durante esse ciclo menstrual que o corpo da mulher vai se preparando para receber um eventual bebê, beleza? Se ocorrer. E aqui são os estágios, né? Os estágios do ciclo menstrual. Começa aqui, ó, a fase folicular, quando a glândula pituitária aqui do cérebro, ó, libera hormônios que estimulam o crescimento e o desenvolvimento dos ovários. Então, os ovários se desenvolvem, tá? Crescem, preparando, produzindo os óvulos vão se amadurecendo, e aí ocorre a ovulação. A ovulação é quando o óvulo maduro vai ser liberado do ovário e vai estar pronto para uma eventual fertilização. Então, essa primeira fase folicular vai ocorrer aqui do 6º ao 14º dia. 6º dia depois da menstruação. E a fase da ovulação vai estar ocorrendo entre o 15º e o 19º dia após a menstruação. E depois
do 20º dia ao 28º dia, ocorre uma fase que nós chamamos de fase lútea. Nessa fase lútea, o folículo ovariano vai, né, vazio, que foi liberado, que liberou ali o óvulo, ele vai se tornar um corpo chamado de corpo lúteo e vai produzir um hormônio que prepara o útero. Então, olha só, tinha esse folículo, né, folículo ovariano que liberou o ovário, que liberou o óvulo, e ele ficou ali. Ele foi também passando por transformações durante todo esse processo. Chegando do 20º dia ao 28º dia, ele passa a produzir hormônios que vão preparar substâncias, que vão preparar o útero aí para receber o embrião, para ocorrer a nidação. Olha só, então, essa fase lútea ocorre justamente isso. O folículo ovariano libera, né, substâncias, hormônios que preparam o útero para uma possível implantação do embrião. Então, essa fase vai do 20º ao 28º dia. Porém, se não ocorrer a fecundação, se o óvulo não teve uma relação sexual, não teve a fecundação, o que acontece? O corpo se preparou todo para receber esse embrião. Porém, como ele não recebeu, não teve a fecundação, todo aquele ninho que foi formado, todos aqueles capilares sanguíneos que foram formados aqui na parede do útero, vai ocorrer o que? Eles vão se romper, formando, né, formando a menstruação, o sangramento. Então, caso não haja a fecundação, todo o revestimento do útero é eliminado, resultando na liberação de sangue e de partes do tecido, partes de células do corpo através da vagina, que isso vai, então, quando começa a menstruação, geralmente vai de 1 a 5 dias, algumas mulheres até 7 dias. Isso aqui é todos os estágios do ciclo menstrual. Pode, como eu disse no começo, pode variar, pode ter mais dias, dependendo da situação emocional, dependendo de mulher para mulher, né? Beleza? Mas essas são as principais fases dos estágios do ciclo menstrual. Recomendo que anotem pelo menos o que acontece em cada uma das fases. E aí, qual que é o principal objetivo do ciclo menstrual nas mulheres? Vai lá nos comentários e coloca qual é o principal objetivo do ciclo menstrual. O ciclo menstrual nas mulheres vai o quê? Vai preparar o corpo para uma possível gravidez, liberando o óvulo e preparando o útero para a gravidez. Então, isso aqui já é a resposta da pergunta anterior. E se não ocorrer a gravidez, o útero perde o seu revestimento, formando a menstruação. Essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o corpo do homem, o corpo da mulher. Vai aí nos comentários, comenta, deixa o seu like, se inscreve se não é inscrito no canal, compartilha com seus colegas da escola, com toda a classe. E um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal. Tchau, tchau.